nesse momento, né? Agora os irmãos peço bastante atenção para a breve reflexão com a ajuda de Deus. E vemos durante todo esse mês reflexões sobre o desafio da EBD na atualidade. E gostaria que os irmãos de pé, por favor, ficassem de pé, abrissem sua Bíblia em Filipenses capítulo 2, Filipenses capítulo 2, versículo de número 12 ao 16. Filipenses, o apóstolo Paulo escrevendo à igreja, essa epístola do apóstolo Paulo a Filipenses, capítulo 2, vamos ler do versículo 12 em diante. Os irmãos, prestem atenção à leitura. Quem não tiver Bíblia está no Data Show, mas eu procederei com a leitura. Filipenses 2, 12 até o 16. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedecestes, não só na minha presença, mas muito mais agora na minha ausência, assim também operai a vossa salvação com temor e tremor, porque Deus é o que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo, retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Obrigado, Deus, por tudo que aconteceu até neste momento, pelos louvores, pelos cânticos, pelos departamentos que se apresentaram, pelo coral que canta, pela instrução da diaconisa Rivanda da importância da EBD. Obrigado por tudo. Agora que essa palavra também encontre lugar em cada coração, no nome de Jesus. Vamos dizer amém, irmãos? Pode sentar. Desafios da EBD na atualidade. E eu quero fazer a seguinte proposta, fazer um pedido. Eu posso fazer um pedido à igreja? Ninguém converse agora, por favor, né? E agora se aquiete, porque é bem rapidinho. E essa mensagem que Deus colocou aqui no meu coração, meditei e quero trazer para os irmãos. E se possível, não saia do seu lugar agora. Desafios da EBD, da Escola Bíblica Dominical na atualidade. A gente percebeu com as mensagens domingos anteriores, eu tive a oportunidade de participar de todas elas. É como que nós estivéssemos na contramão dessa sociedade, dos seus valores, do que tem sido pregado e a gente tem observado. A Escola Bíblica Dominical, como seminário permanente do estudo da Palavra de Deus, nos desafia a ter uma vida pautada na vontade de Deus, que é perfeita e que o mundo não abraça, e que o mundo despreza, e que o mundo não aceita. E aqui nós temos os princípios de valores eternos, que é a Palavra de Deus. E eu pensei neste versículo, nesse capítulo, pensando sobre o desafio não só da EBD, mas os desafios da vida cristã. Eu quero encerrar com esse tema, desafios da vida cristã, não só do Departamento de Escola Bíblica Dominical que ela ensina, mas na nossa vida cristã. E aqui Paulo escrevendo aos Filipenses, nós sabemos da vida do apóstolo Paulo, da sua luta constante. E nesse belo texto o apóstolo Paulo coloca alguns desafios que abraçam a vida com Cristo. Que desafios são estes? Eu quero apresentar nesta manhã rapidamente 5 desafios. E se você pelo menos puder assimilar um, vai ser muito bom para a sua vida. Se não, quem sabe todos esses desafios. Poderíamos apresentar nesse texto mais desafios, mais 5, bem rapidinho, com clareza, os irmãos vão perceber. O primeiro desafio, lendo o texto, aprendendo com a palavra no versículo 12. No capítulo 2, versículo 12, a gente pode dizer que o apóstolo Paulo está dizendo àquela igreja: não pare. Não pare. A vida cristã é uma vida que deve ser desenvolvida com temor. De sorte que, meus amados, assim como sempre obedeceste não só na minha presença, mas muito bem, mas agora na minha ausência, assim também operai
a vossa salvação com temor e tremor. Paulo está dizendo, ou na minha presença do pastor, ou na minha ausência do apóstolo, vocês devem continuar fazendo a obra do Senhor. É o grande desafio. Você conhece alguns que corriam bem, estavam, hoje já não estão, porque é perseverança. E aqui ele diz que o primeiro ponto, não pare, desenvolva a sua salvação com temor e tremor. Isto é o mesmo que crescer, progredir, aperfeiçoar, avançar na vida cristã. E pessoas têm quantos anos de crente? 10. Não conseguiu aprender muita coisa. 30 anos de evangelho, não conseguiu desenvolver. Continua com a mesma picuinha de quando se converteu. Não desenvolveu, não amadureceu, não cresceu. Se você vê, é o crente dos mesmos 10 anos passados. A mesma coisinha, se amoa, deixa a casa de Deus, e fala de um, e fala de outro. Não muda. Aí Paulo, irmãos, cresça, progrida, avance, mude de mentalidade. E é muito interessante, é aqueles mesmos problemas corriqueiros que você já sabe, pontuais. É a mesma coisinha. Fulano está chateado, me entenderam mal, falaram mal de mim. Essa mesma pessoinha que não cresceu. A gente vive falando aqui de crescimento na graça e no conhecimento da palavra de Deus. E Paulo fala desse aperfeiçoamento. Ele diz assim, na Bíblia, na linguagem de hoje, eu achei interessante esse versículo, quando ele diz: agora vocês devem ser mais cuidadosos em fazer as coisas boas, que resultam do fato de sermos salvos. Nós somos salvos, iremos morar no céu. Nós temos uma proposta maior. A proposta de Deus é vida eterna, não é uma vida efêmera, passageira, porque a gente envelhece, a gente cansa, a gente para, mas nós temos uma proposta de morar eternamente na presença de Deus. O desafio da vida cristã não termina aqui. Nós vamos continuar. Quando encerrar aqui, essa casa terrestre, esse tabernáculo se desfazer, nós temos uma morada eterna. Jesus disse isso. Em segundo lugar, primeiro é, diga assim, igreja, não pare. A igreja pode dizer, não pare. Você deve continuar, mas continuar não marcando o passo, porque quando eu servi o exército, eu me lembro bem dessa instrução, quando a gente, o oficial ou o sargento assim, marcar passo, e a gente ficava, marcar passo, sem sair de lugar, mas ele dizia, avance, a gente, puf, e avançava. Tem gente marcando passo na vida cristã, não sai do canto, é a mesma besteirinha, e não sei o que, e aquela coisa, e é exortado, é chamado a atenção, mas quando você vê, está com a mesma roupinha, está com a mesma situação, o mesmo comportamento, parece que não ouviu, ou não entendeu, ou não quer crescer. E Paulo fala sobre isso. Ele diz aqui aos Filipenses, primeiro ele fala do amor de Cristo, da sua entrega total, que deixou tudo por nós, e a gente às vezes está parando por tão pouca coisa. Parece que ele está dizendo assim, é proibido estacionar, não pare, avance. Quantos estão parados na vida cristã? Quantos que você conhece? Eu já fui, eu já fiz, eu era, e não é mais. E hoje já não tem mais aquela atuação. Então, primeiro ponto, não pare. Segundo lugar, também encontro no versículo 13, não dependa de si mesmo, dependa de Deus. Diga para seu irmão, dependa de Deus. Dependa de Deus. Sabe por quê? Versículo 13, igreja. Versículo 13, irmãos. Porque é Deus que opera em vós, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. É Deus quem opera na minha vida e na sua vida também. Às vezes a gente quer que o irmão mude, mas o irmão não dá lugar a Deus. Então quem não dá lugar a Deus não opera. Quando você vê alguém crescendo, é porque está dando lugar. E quem dá lugar a Deus opera. Sabe qual é um desafio da vida cristã? É dar lugar a Deus. Mas muitas vezes estamos vendo as pessoas pegando referenciais aí do mundo e dando lugar à carne. É Deus quem opera. E o grande desafio é deixar Deus operar. Não dependa de si mesmo. Deus está trabalhando na tua vida. Deus está trabalhando em nós. Deus opera tanto querer como realizar. Tudo Deus opera segundo a sua boa vontade. E aqui o apóstolo Paulo diz, a gente vê que é maravilhoso sabermos que Deus faz todas as coisas. Ele está operando em nossas vidas. Sem mim nada podes fazer. Quem está operando é Deus. A gente quer olhar uma vida do outro e se comparar. Lembra o quanto Deus já operou naquela vida. E o trabalho que Deus está fazendo, não queira se comparar a ninguém. A tua vida é única diante de Deus. Deus está fazendo uma obra na tua vida.
Porque fulano é assim, eu não sou, porque tem ou não tem. Esqueça isso, comece a trabalhar. E no tempo de Deus, Deus vai operar na tua vida. E já está operando. Agora as coisas não vão acontecer do jeito que eu quero, nem que você quer. É Deus quem opera. Diga assim, é Deus quem opera. É Deus quem opera mesmo, é Deus quem faz. Sabe o que foi que Jó descobriu depois de uma vida cristã, uma vida religiosa? Eu bem sei que tudo tu podes, e nenhum dos teus pensamentos pode ser impedido. O grande desafio na vida cristã: primeiro, não pare. Segundo lugar, não dependa de si mesmo. É Deus. E Paulo diz em Filipenses ainda 1,6: eu tenho por certo isso mesmo, que aquele que começou a boa obra, ele vai até o final, fazendo obra na minha vida, na tua vida também. E ninguém pode parar o agir de Deus na minha vida. Antes que houvesse Deus sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Pode se levantar o espírito do governador contra você, não sai do teu lugar, porque quem opera é Deus. Por isso que eu falo e não me calo. Deixa se levantar, deixa apontar. Eu sei de quem tenho crido, estou certo que Ele é poderoso para guardar o meu depósito até o dia final. O grande desafio de EB10 tem, mas o grande desafio da vida cristã não é continuar. Continua. Você está regredindo, é para crescer, é para avançar. Tem gente regredindo. Terceiro lugar, acompanhe. Não pare, não dependa desse terceiro lugar. Não murmure. Diga à igreja, não murmure. Versículo 14, vamos ver. Fazei todas as coisas sem nem. Está aqui no data show, então gostaria que a igreja loja. Vamos lá? Fazei todas as coisas. Tem gente até que faz, mas reclama, viu? Mas é abusado, fica reclamando, fica chateando. Não adianta, faça sem murmuração. Essa semana na repartição, meu chefe pode até estar ouvindo, que eu disse a ele que tem esse canal aqui aberto, não tem problema, que eu estou falando a verdade e não minto. Me deu uma pilha de papel para organizar. Eu disse, que é isso aí? Ele fez, tu ia de atestado médico. Eu disse, mas esse atestado médico, tudo esse mês? Não, desde que você saiu que está aí encostado, muita gente nem ajeitou. Coloque nas pastas de todo vigilante. Eu digo, o sangue de Cristo tem poder. Eu vou ali, atestado médico, todo jeito. Ele fez, o senhor vai reparar. Aí quem tem mais atestado médico. Infelizmente eu digo isso, irmãos, até com temor. Muitos crentes que dentro da igreja pode ser uma bênção, mas aqui no trabalho fica mentindo. Diz que está doente, não vem trabalhar, enfia atestado médico, é na UPA, diz que a pressão está alta, diz que não sei o quê, mente. Aí para não levar falta, bota atestado médico. E tem alguns até que adulteram. Tem 3 dias, bota 6, bota 9, bota 4 e vive assim. Essa vida cristã, irmãos. E lá o nome de Cristo muitas vezes é blasfemado do evangelho por conta de testemunhos assim. E eu estou organizando. Aí eu pergunto assim, quem é? Uma certa vez o camarada estava querendo fazer um serviço no carro dele. Eu disse, rapaz, aquele camarada faz um serviço muito bom. Aí eu disse, eu quero, tu me apresenta ele. Aí o cara falou, quem é que quer fazer o serviço? É aquele irmão. Eu falei, não faço serviço de crente não. Eu digo, mas sangue de Cristo tem poder. É por conta de alguns testemunhos. O apóstolo Paulo diz assim, não murmure, não reclame, obedeça até o teu chefe. Tem gente que tem problema de submeter a autoridade. A Bíblia diz que nós precisamos obedecer. E eu digo, sim senhor, o trabalho vai ficar pronto. Infelizmente tem alguns que até se aposentaram e continuam. Mas diz quando cobra ele, eu já estou aposentado. E por que tu casa aqui? Se tu estás aposentado e continua, estás tomando emprego de outra pessoa, então tu quer trabalhar, tu tem que trabalhar. Paulo diz, quem não quiser trabalhar também não coma. Tem gente que quer ganhar fácil, não quer suar a camisa, não quer trabalhar. Quem não quiser trabalhar, não coma. Eu já vi muita gente dizer, vou fazer um concurso, porque lá ninguém trabalha. É assim o pensamento. Parece que já está inserido na cultura, quer mamar, mas não quer trabalhar. Paulo chama ventre preguiçosos. Todos os direitos querem, mas não quer dever, não quer obrigação, não quer dar expediente. E quando faz, murmura. É um desafio para a vida cristã. Eu já quero terminar. É assunto para congresso, para a gente falar aqui e sacudir mesmo. Mas, em primeiro lugar, não pare. Segundo lugar, não dependa, se depende de Deus. E não murmure.
Queixas, reclamações não fica bem para filho de Deus. Um dos pecados de Israel lá no deserto era a murmuração. E Deus mandou fogo na beira do arraial, por causa das pessoas reclamando, tudo se queimaram. Reclama da casa, reclama do lugar, reclama da rua, reclama do sol, reclama da chuva, reclama de pastor, reclama de liderança, reclama de tudo. E de que se queixa tanto homem? Porque não se queixa do seu pecado, da sua depravação, da sua mentira, luxúria e tantas outras coisas. A linguagem do crente, do cristão, é o louvor, é a gratidão. Obrigado porque me chamaste a atenção, obrigado porque tu me orientaste, mas dá patada. Quero já concluir, mas eu não posso deixar de me envolver com um texto tão forte, quando fala do desafio da vida cristã. Em primeiro lugar, não parou. Ontem eu encontrei o diácono Mozart. Olha, irmãos, ore para o nosso diácono Mozart, trabalhando, lavou aquele salão todinho, descendo escada, pano por pano. Eu olhei assim, meu Deus, que dinheiro suado esse homem ganha. Glorificado seja o nome do Senhor. A água deixava aquele pretume, escura. Ele já está na segunda água, está na terceira água, ainda está escuro. Para de noite os adolescentes se deitar lá. Eu vi adolescente deitado. Deus abençoa. Não pare, não depende de si, não murmure. Terceiro lugar, versículo 15. Não apague a sua luz. Tem crente com luz apagada, porque não ora, porque não jejua, porque não faz sacrifício a Deus. Lâmpadas apagadas. O cristão precisa lembrar, verso 15. Para que sejais irrepreensíveis, não murmuro, para que sejais irrepreensíveis, sinceros, filho de Deus, inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros do mundo. Então, nesse quarto ponto, não apague a sua luz. Diga para seu irmão que está do seu lado: não apague a sua luz, não apague a sua luz, não apague a sua luz. Com piadas nojentas, com mentira, com muitas vezes conversa em meios sociais, redes sociais, que não convém a crente. E está lá curtindo, e ainda bota dedinho, quando o pessoal apresenta nojeira. Se tu não quiser colocar um dedinho assim, não te envolvas. Grande desafio, irmão, porque hoje, infelizmente, o que a gente está vendo por aí é coisa muito grave. Não pare, não dependa de si, não murmure, não apague a sua luz. O cristão, o crente não é um Zé Ninguém, não é uma vaca de presépio, não é um omisso. O crente e o servo do Senhor não é um alienado, não é um lunático, não é um marginalizado, ele é um referencial. Ali é crente, viu? Muitas vezes eu estou doido para vir para casa, só Deus sabe. E não chega a 4 horas, o relógio parece que para. Eu fico, sangue de Cristo, esse relógio não anda. E quando chega um para mim faz, vai ter teu ponto, rapaz, tu tá já, mas marcar até para vai-te embora. Eu, vai para lá, Satanás, tu é meu chefe, para me vai abonar. Para quando no final do mês eu chegar para o chefe, chefinho, se as igrejas fossem assim, hein? Chefinho, abona aqui que eu faltei. Aí ele abona, reclamando, murmurando, não abona isso daqui não, porque até a empresa bota limite para abono. Eu tenho uma reunião na igreja, o que é que eu tenho a ver com a igreja? Tem muita gente que vai aprender a trabalhar quando estiver numa empresa, vai ser demitido, não fica 1 mês, não fica 2. Não fica. Ou trabalha ou cai fora. Hoje eu vou, hoje eu não vou. O meu horário eu quem faço, eu vou quando der, largo quando quiser, não vou amanhã. Lá não é assim não. Eu não sei se no seu trabalho é assim, lá no meu não é não. Mas lá é mamata, vai para lá. Se você não bater, é descontado. Não sei se lá é assim, Charlie. É? Certo. Então fica ligado. Terminando aqui, irmãos. Não apague sua luz. Filipenses fala que nós somos luzeiro, um farol. Paulo dizendo, onde tem um crente, está brilhando uma luz. No meio de uma geração perversa, corrompida. O texto nos lembra que Deus disse, vós sois a luz do mundo.
Onde você estiver, na faculdade, na repartição, no seu doutorado, mestrado, o que for, lá tem uma luz. Todo mundo na piada nojenta, suja, e você se sai logo. Não é porque você é mais querido. Não, vou aqui. Aí, eu tenho uma, ainda conta outra. Eu vejo isso. Lá tem um dominó que só o sangue de Jesus. E o dominó, e está lá o crente. A boa vem, só para ali. Eu quero já encerrar. Falamos de 5 desafios. E o último. Queria que a igreja ficasse de pé, que a gente está terminando. Versículo 16. Retendo a palavra da vida, para que no dia de Cristo possa gloriar-me de não ter corrido nem trabalhado em vão. Sabe o que Paulo quer dizer com isso? Não perca a esperança. Jesus está te ajudando, vai te ajudar. Você não está correndo em vão nem trabalhando. Nosso trabalho não é vão no Senhor. Cada coisa que você faz na obra do Senhor, Deus está te recompensando. Não perca a sua esperança. No dia de Cristo, Jesus está voltando. Paulo está se referindo à volta dele. Tudo o que vimos nesse momento, nessa mensagem desta manhã, tem uma forte motivação. Jesus Cristo voltará. E quando Ele voltar, receberemos das suas mãos a inacessível coroa da glória. Jesus vai dar a coroa da glória a mim e a todos aqueles que fazem a sua obra com amor, com zelo. E diz não a Satanás, e diz não à preguiça, e diz não ao mundo. Isso nos estimula, nos encoraja, nos dá força para viver uma vida cristã com retidão e com santidade. Crescendo assim, a diferença de alguém aceitar Jesus. E infelizmente tem alguns até que desviam, porque ele diz assim: para ser crente como aquele ali, vou nada. Seu amado Deus querido, os desafios da EBD é uma coisa muito séria. Vir à escola, estudar a palavra, obedecer os professores, crescer no conhecimento. Mas me parece que o desafio da vida cristã, ele ainda engloba maior responsabilidade, Pai. Ajuda-nos a não nos parar, mas continuar sempre. Obrigado por esse culto, por esse café, que vamos agora servir na comunhão e no poder do Teu Espírito. Eu quero levantar minhas mãos, Senhor, crendo na Tua palavra, que cada família aqui está recebendo uma vitória nessa manhã, Pai. Recebendo uma vida de mais santidade. Eu vi um pregador falando essa semana, dizendo: não estou oferecendo carro nem riqueza. Deus é rico e dono de tudo. Se Ele quiser, Ele dá. Mas Deus quer tirar o homem do adultério, quer tirar o homem da prostituição, quer tirar o jovem da fornicação, quer tirar o homem da mentira, quer tirar o homem da preguiça, e quer ter uma vida nova, porque está em Cristo, é uma nova criatura. Oh Deus amado, ajuda a Tua igreja. Obrigado por cada pessoa, Deus, que tem nos ajudado e tem estado conosco nessa caminhada. E muito obrigado por esse café que está gravado. O Senhor está presente aqui nesse lugar, e o Senhor falou a todos nós. Obrigado. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e as doces consolações do Teu Espírito esteja sobre nós, sobre toda a Tua herança, todo Israel, desde agora e para sempre. A igreja pode dizer amém?